Boa tarde, boa tarde, boa tarde. É a nossa hora, é oração ação, a hora de orar, a hora de ligar, porque temos nos dedicado em muitas áreas, a muitas vidas, à fragmentação. A fragmentação do ser é a origem de todos os males. A vida é integral, a realidade é integral, nós somos integrais, mas nossa visão de mundo fragmenta tudo, porque é superficial. A Terra, por exemplo, é uma só. Tomemos o continente europeu. Todos os continentes são exemplo de fragmentação. Que direito tem o ser humano de fazer um risco no chão e falar: daqui para cá é meu, daqui para lá é o outro? Tomemos a nós mesmos. Que superficialidade é essa que nos faz nos identificar como brasileiros ou estrangeiros, brancos ou pretos, homens ou mulheres, ricos ou pobres, quando na verdade somos todos espírito, somos todos deuses, como disse o profeta e confirmou Jesus. É a origem de todos os males, de toda a violência. Foi para colocar a fronteira um pouco mais para lá ou um pouco mais para cá que os países guerrearam e vêm se guerreando agora. Todas as guerras são para tirar vantagem das fragmentações. Todas as violências também vêm da identificação com o falso eu. É por nos supormos homens que matamos as mulheres. É por nos supormos ricos que exploramos os pobres. É por nos supormos de uma religião, de um país, que atacamos os que julgamos de outro. Todas as violências vêm da ilusão do orgulho, do egoísmo, do falso eu. Pelo menos a falsa identificação com o eu superficial. Porque sim, nós estamos, no meu caso, homem, branco, idoso, mas eu não sou nada disso. Nos apegar às roupas e guerrear por elas é de uma ignorância terrível. Imagine que você fosse passear no shopping center, milhares de pessoas no mesmo ambiente, e viesse uma ordem pelo sistema de som que as pessoas que estão de branco deveriam se reunir num lugar, as pessoas de preto no outro, as pessoas de vermelho no outro e assim por diante. De forma que a sua família, que foi ao shopping junta, ficasse separada, fragmentada em grupos. Digamos que os grupos então fossem conclamados a guerrear uns com os outros, a se agredir, a tentar se dominar. Se houvesse alguém lúcido naquele shopping, o que faria? Não.
Não há motivo por que guerrear com o outro. Hoje eu vim de branco, mas eu tenho camisa preta, eu tenho camisa vermelha. Eu não sou branco, eu apenas estou branco. Quando nós tivermos essa lucidez, que maravilha será a vida. Eu não sou branco, eu não sou homem, eu não sou brasileiro, eu apenas estou. E se a falsa identidade que nos informa sermos as fragmentações, quando ela for percebida como apenas o que é, uma condição temporária, não terá mais força, a força que hoje tem, a força dada pela identificação, de nos fazer guerrear, explorar, assassinar. Quando nos identificarmos apenas com o espírito que verdadeiramente somos, não mais nos disporemos às guerras nacionais, às lutas de classe, às guerras dos sexos, às disputas comerciais, às guerras religiosas. Tudo que é violência, tudo que nos fragmenta é ilusão. A verdade é una, a verdade é única. A única realidade do ser é a integralidade. Somos integrais, somos deuses. Deus é amor. E o outro, o que é? Todas as outras pessoas, todos os outros animais, todas as outras plantas, todos os outros átomos são também Deus, e Deus é amor, tanto quanto nós somos. Qualquer separação é uma blasfêmia. Qualquer separação é base de violência. Qualquer separação é absurda. Muitos se dizem de Deus, mas não são do amor. Muitos se dizem da integralidade, da comunhão com Deus, mas se deixam levar pelas falsas identidades, supondo-se separações quando são de verdade uniões. Hoje, no Evangelho de João, vamos trabalhar essa questão. Estamos no capítulo 4, versículos 22 e 23, onde Jesus fala assim com a viúva samaritana, com a qual, inclusive, a fragmentação do mundo dizia que ele não podia falar por ser mulher e por ser samaritana. Mas ele falou. Porque ele não estava preocupado com as vestes, mas com o ser, que é integral, e não com as vestes que são fragmentárias, que são divisionistas. Ele ia além das aparências, onde somos todos diferentes, para alcançar a essência, onde somos todos iguais, onde somos todos um. Ele disse à mulher: vós adorais Deus? Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus.
Na antiguidade como um todo, aquele tempo, o mundo ainda era cheio de deuses. Roma, Grécia, Índia, o mundo todo era cheio de deuses. A única cultura que havia avançado para o Deus único era o judaísmo, publicamente, não em pequenos círculos. O único país que publicamente adorava o Deus único era Israel. Eram judeus. Então, Jesus disse: vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus queria a integralidade, porque a vida sabe que o Deus fragmentado legitima a fragmentação dos homens e que o Deus único indica, orienta, estimula os homens à união, à confraternização e ao amor. Era o momento do Deus único, era o momento da união da humanidade, da confraternização e do amor. E quem indicou isso foi Jesus. A religião deveria ser apenas um exercício para Deus. Tanto interesse nós misturamos que pouco de Deus sobra. Seu primeiro estágio da religião era da troca. As pessoas queriam chuva na época do plantio, faziam oferendas a Deus. As pessoas queriam seca na época da colheita, faziam oferendas a Deus. Queriam uma vitória sobre os inimigos, faziam oferendas para Deus. Oferecendo plantas, animais, seres humanos, sacrificando seres humanos, porque quanto maior o benefício buscado para Deus, maior o sacrifício deveríamos oferecer. Claro que o sacrifício é sempre da conveniência. Se os sacerdotes são homens, os seres humanos sacrificados eram mulheres, eram crianças. É sempre um absurdo. Isso é religião de Deus? Claro que não. Isso é religião dos homens. Veio Israel, veio Moisés e falou, trouxe à terra uma outra religião. Não é com os ritos que nós nos unimos a Deus, mas é com não fazer o errado. Eram os 10 mandamentos: não cobiçar a mulher do próximo, não prestar falso testemunho, não matar. A virtude negativa. Não no sentido maniqueísta, moral, negativa porque dizia-se àquele tempo que não fazer coisas erradas era muito melhor do que o toma lá da cá. Num paralelo completo com o entendimento de um bebê.
A primeira noção comportamental do bebê é o toma lá da cá. Faça isso que eu faço aquilo. O segundo momento da educação de uma criança é deixar claro para ela o que não se quer que ela faça. Mas a criança cresce e logo precisa ultrapassar, simplesmente não fazer coisas erradas. Comparando esse mesmo avanço com o avanço infantil, com o avanço da humanidade, com as revelações espirituais, o primeiro padrão de conexão da criatura com o Criador era das trocas. O segundo, o mandamento de Moisés de não fazer coisas erradas. E com Jesus veio o amor, a sublime virtude positiva. É verdade que temos desviado o amor. Quem mata nas guerras, mata por amor à pátria. Quem mata esposas, mata por amor conjugal. Sabemos alguma coisa de amor? A humanidade desvia o amor por 1000 caminhos. Há quem ame animais e coma carne. De verdade ama os cachorros, mas come as galinhas. Não é estranho? Há quem ame os filhos, as crianças, e os mime, os estrague, dizendo estar protegendo. Pode. Estamos reduzidos a nós mesmos e aos nossos. Não é por nós e pelos nossos que nós fazemos orações, fazemos promessas, ainda o toma lá da cá da antiguidade. Não é por vergonha dos nossos que nós deixamos de fazer as coisas erradas, ainda a virtude negativa de Moisés? Pois o mandamento maior de Jesus, amar a Deus sobre todas as coisas, pode e deve ser compreendido como amar o todo, acima de todas as partes, de todas as fragmentações. Não foi para os judeus que Jesus veio, não foi para os homens. Jesus veio para todos. Não há por que acreditar que grandes almas obedecem a essas fragmentações, a essas fronteiras humanas. Grandes almas se caracterizam exatamente pela amplitude, além da profundidade, pela amplitude do amor. Francisco de Assis, lindamente, chamava de irmãos todos os seres humanos, e não apenas todos os seres humanos, mas também todos os animais. Famosa é a passagem em que ele foi a uma cidade que estava sendo trucidada por um lobo terrível, que matava não só animais, mas pessoas também. E ele foi lá e conversou com o lobo, o irmão lobo. Mas ele também falava das irmãs plantas. Mas ele também falava das irmãs coisas. Falava sobre o irmão sol, sobre a irmã lua, sobre a irmã mesa, a irmã cadeira. Falava até sobre o seu corpo como um burrinho que o carregava por toda parte.
que é muito lúcido, porque quando temos um câncer, não somos nós que temos um câncer, é o nosso corpo que tem um câncer. Não podemos nos identificar com as doenças. Não sou eu que estou desempregado. É apenas uma condição momentânea desse ser que está nesse corpo. Reduzir as pessoas e a si mesmo a essas aparências, a essa superficialidade, apesar de dizer Pai Nosso, que é a religião da família universal, que nos integra a todos, já que eu preciso amar o Deus no outro como amo o Deus em mim mesmo. É o Namastê dos hindus, dos indianos. É o amar o próximo como a si mesmo e ao todo acima de todas as partes, como ensinou Jesus. Temos essa integralidade. O convite da vida é o convite da integralidade. A fragmentação é o convite da humanidade, base de todas as guerras, todas as violências, todos os absurdos, todos os erros humanos. Errar é nos identificar com a fragmentação. Acertar é nos identificar com a essência, com o amor em nós. Estude isso dentro de você, nos outros e na vida. E faça, a partir da certeza de que nós somos deuses, a partir da certeza de que Deus é amor, a partir da certeza de que Deus, a vida e nós mesmos e os outros sendo amor, só há a união como sentido maior da existência, e não a fragmentação, e não a guerra, e não o egoísmo. Que essa linda direção, essência da mensagem de Deus, por Jesus, por Buda, por Francisco, por Chico Xavier, por Dulce, Teresa, Clara, sejam o nosso rumo, o sentido das nossas vidas. Vamos saudar os amigos que estão conosco, Igor Galvão, que diz assim, que gostou muito da aula de hoje. Mas por amor se mata e pela falta dele também. Precisamos demais questionar se isso que mata, se isso que nós damos o nome de amor, é realmente amor. Se é bem possível, e eu acredito nisso, que quando Moisés falou, não useis o santo nome de Deus em vão, que quando Jesus nos ensinou a repetir todos os dias, santificado seja o nome de Deus, santificado seja o vosso nome, é possível, é muito provável que Moisés e Jesus nos estivessem falando para não usar o santo nome de Deus, não usar o amor em vão. Amor é uma palavra para ser dita sagradamente, profundamente. Jamais deveríamos usar o amor em vão. De forma que amar de verdade, a palavra amar deve ser reservada ao amor que Jesus amou. Não conspurquemos, não sujemos
não contaminemos a ideia do amor dessa forma como temos feito. Matar em nome do amor é uma blasfêmia. Competir, odiar por causa do amor à pátria, do amor à verdade, do amor a Deus, é uma blasfêmia. O amor, para ser compreendido, precisamos ir lá em Paulo de Tarso, questionando essa obsessão atual por comunicação e dizendo: se eu falasse a língua dos homens e dos anjos, mas não tivesse amor, eu nada seria. Questionando a própria ciência e dizendo: se eu tivesse toda a sabedoria do mundo e não tivesse amor, eu nada seria. Questionando a própria religião e dizendo: se eu desse todos os meus bens, se eu desse o meu próprio corpo aos pobres, mas não tivesse amor, eu nada seria. Depuremos todos os nossos atos, depuremos a nossa própria ideia de amor, como Paulo de Tarso, na sequência dessa mesma linda poesia de amor, faz, que o amor não se ensoberbece, que o amor não agride. Limpemos, purifiquemos a ideia de amor, não apenas em nossas mentes e corações, mas em nossa vida, jamais voltando a usar o santo nome de Deus em vão. Muito bom. Marco Aurélio Trindade também falando da importância da boa nova. Que assim seja, que nós tenhamos essa certeza e essa vivência que o norte da bússola de Deus, deixada em todos nós através da nossa consciência, é colocarmos-nos no rumo do amor. Sem permitir que ímãs distorçam essa bússola. Os ímãs da violência, os ímãs do egoísmo, os ímãs das guerras. Que o amor seja o nosso rumo, meu e seu. É o que vai conseguir, é o que vai nos capacitar a não nos perdermos mais. Paz e bem, um grande abraço, compartilhe se você entender que faz sentido para mais alguém e até amanhã.